eu não posso tratar o trabalhador eventual como empregado. Por quê? Porque eu não tenho a habitualidade. Então, se eu não tenho a habitualidade, eu não posso tratar esse trabalhador eventual como empregado, porque ele está lá de forma o quê? Esporádica, descontínua. O trabalhador eventual presta serviços de curta duração para vários tomadores de serviço, sem habitualidade ou continuidade. Não há rotina no seu trabalho e o mesmo realiza uma vez ou outra em determinado lugar. Ou seja, eles são feitos de evento, sem habitualidade. Exemplo, pedreiros, jardineiros, pintores, encanadores. Eles que vai arrumar um vazamento somente realizou o trabalho uma vez. Eles são trabalhadores eventuais. Ou um garçom, que é freelance, que ele vai lá só prestar aquele trabalho e não fica mais. Então, eu tenho essa o quê? Essa não habitualidade. Eu tenho uma eventualidade, certo? Aí a gente tem agora o trabalhador avulso. O que é o trabalhador avulso portuário? O trabalhador avulso é um tipo de trabalhador eventual. Também é parecido as características, porque ele é avulso. Ele te presta natureza de forma eventual, mas só que ele tem regras, ele tem diferenças. Por quê? Porque ele tem uma característica específica, tem uma lei específica. O trabalhador avulso é aquele que presta serviços esporádicos de curta duração e a diversos tomadores, sem se fixar a qualquer um deles, realizando, por tal razão, uma espécie de trabalho eventual. Então, eu estou tendo um trabalho eventual, uma espécie de trabalho eventual. Só que o avulso, ele é de forma esporádica, de curta duração e a diversos tomadores. Aí a gente vê o trabalhador avulso quem é? É prestado por intermediação de entidade específica, o que faz com que a relação seja necessariamente triangular, envolvendo o fornecedor de mão de obra, entidade intermediária, o trabalhador avulso e o tomador do serviço. Então, aqui eu tenho alguém intermediando esta, esse trabalho. Eu estou tendo uma intermediação desse trabalhador avulso aqui. Eu intermedio por quem? Quem é essa entidade intermediária? É um sindicato. O sindicato ele vai ser responsável por fiscalizar, por fazer uma lista, ter esse trabalhador avulso registrado nos seus meios, para que ele tenha intermediando a contratação desse trabalhador avulso. O trabalhador avulso, o trabalho avulso, o contrato de trabalho avulso, está previsto lá na Lei 12.023 de 2009. Ele regulamentação para a atividade urbana ou rural de movimentação de carga exercida por trabalhador avulso. Então, eu tenho uma lei específica para trabalhador avulso. E para eu ter um trabalhador avulso, eu tenho que ter esses requisitos cumpridos. Eu tenho que ter esses requisitos dessa legislação verificados e cumpridos. O artigo 1º fala o quê? A contratação de movimentador de carga avulso é feita mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, não havendo vínculo de emprego entre o tomador dos serviços e os trabalhadores, e nem entre estes e o sindicato. Então, eu estou tratando de um sindicato de categoria desses movimentadores de carga que fazem essa intermediação, esse link de contratação entre uma empresa que está precisando de trabalhadores avulsos e os trabalhadores avulsos. Eu tenho um sindicato intermediando esse contrato avulso. Eu tenho um sindicato que vai ter uma lista, vai ter regras também a serem cumpridas, que está lá na legislação, regras específicas, para ele ter funcionamento e para ter o trabalho avulso. Nos termos do artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal, os movimentadores de carga avulso têm todos os direitos trabalhistas assegurados aos empregados. Então, eu tenho os mesmos direitos trabalhistas que eu teria na CLT, todos aqueles direitos trabalhistas que eu tenho assegurado na CLT e na Constituição Federal, eles são aplicados aos trabalhadores avulsos, da mesma forma. Mas só que eu tenho requisitos e características diferentes desse trabalhador avulso. Mas a eles são assegurados todos os direitos trabalhistas. A remuneração, a definição da função, composição de equipe e as demais condições de trabalho serão objeto de negociação
entre as atividades representativas dos trabalhadores avulsos e dos tomadores de serviço. Então, esse intermediador, esse sindicato, ele está intermediando essa negociação. Ele vai fazer essa intermediação e vai definir remuneração, função, equipes e as condições de trabalho. É essa negociação feita por esses sindicatos que vai fazer, que eles vão intermediar justamente essa contratação com os tomadores de serviço, com as empresas tomadoras de serviço, as empresas que precisam do trabalhador avulso. Aí eu tenho o trabalhador avulso portuário, o sindicato vai fazer o quê? Elaborará a escala de trabalho e as folhas de pagamento dos trabalhadores avulsos, com a indicação do tomador do serviço e dos trabalhadores que participaram da operação, devendo prestar com relação a estes as seguintes informações. Então, o que o sindicato faz? Ele vai elaborar uma escala de trabalho, ele vai falar quais são esses trabalhadores avulsos que vão trabalhar e a folha de pagamento desses trabalhadores com o tomador de serviço. Então, é isso que ele vai fazer, essas intermediações. E vai ter o quê? E, além disto, né, o que ele vai fazer? Ele vai ter o número de registro ou cadastro no sindicato, vai ter o serviço prestado e os turnos trabalhados, e vai ter as remunerações, vão ter as remunerações pagas, devidas ou creditadas a cada um dos trabalhadores, registrando-se as parcelas referentes ao DSR, ao FGTS, ao 13º, as férias mais intensas, adicional noturno e adicional de hora extra. Então, o sindicato, ele vai elaborar e vai fazer o contrato e vai estipular todas essas regras que eles estão tratando com o trabalhador avulso. Eu tenho essa relação com os dois, certo? Do trabalhador avulso. Ele tem o sindicato intermediando essa contratação, vai fazer todas e tem que seguir todas essas regras para que exista para que seja formalizado o trabalho avulso. Aí eu tenho o trabalho temporário. O trabalho temporário é o quê? É disciplinado também por uma lei específica, 6.019 de 74, e corresponde a uma relação composta por 3 pessoas. Enquanto no avulso eu tinha um sindicato intermediando, no temporário eu tenho uma empresa de prestação de serviço temporário intermediando. Então aqui eu também tenho 3 pessoas nessa relação de trabalho. Eu tenho uma empresa tomadora de serviços e uma empresa de trabalho temporário e o trabalhador temporário. Então eu tenho 3 pessoas também nessa relação, nesse trabalho temporário. E são vínculos jurídicos distintos e independentes. Eu tenho um tipo de vínculo entre a empresa trabalhador de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviço, e esse trabalhador tem um vínculo diferente com cada uma delas. Aqui, a Lei 6.019 de 74 restringe a possibilidade de contratação de trabalho temporário a 2 hipóteses excepcionais. Então, eu só tenho trabalho temporário quando esse trabalho versar sobre esses 2 pontos. Só pode haver trabalho temporário quando for nessas 2 situações. Quais são as 2 situações? Eu tenho que ter, para eu ter trabalho temporário. É a substituição transitória de empregado permanente da tomadora, sempre que houver algum motivo justificador, como, por exemplo, situações de afastamento por férias, auxílio-doença, licença-maternidade e etc. Destaca-se que é proibida a contratação de trabalhador temporário para a substituição de trabalhadores em greves, salvo nos casos previstos em lei. Então, o que eu estou nessa substituição transitória? Tem empregados que eu estou com baixo no meu quadro de empregados. Então, a tomadora de serviços contrata uma empresa prestadora de serviço temporário para que aqueles empregados dela vá lá na sua empresa e trabalhem no lugar de quem? Desses trabalhadores que estão afastados por doença, por férias, por licença maternidade. Os meus trabalhadores não foram demitidos, eu não estou contratando novos trabalhadores. Eu estou compondo novamente o meu quadro porque eu tive um déficit, eu tive umas perdas de funcionários. Então, eu vou contratar uma empresa para me fornecer funcionários durante aquele período. E eu tenho também um outro motivo, a demanda complementar de serviços, ou seja, aquela oriunda de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatores previsíveis tem a natureza intermitente, periódica ou sazonal. Então, eu estou tratando aqui de serviços de períodos de contratações temporárias, de contratações por tempo fixado, certo? Eu tenho um tempo que são fatores previsíveis que tenham natureza intermitente, periódica ou sazonal. Eu estou
precisando de uma mão de obra mais agora. Então, se eu estou precisando só nesse momento dessa mão de obra, e é só para aquele momento, porque foi algo imprevisível que aconteceu, algo momentâneo, eu posso fazer uma contratação temporária. Mas essa contratação é feita como? Pela intermediação de uma empresa de trabalho temporário. Da mesma forma, eu estou contratando através de uma empresa prestadora de trabalho temporário, certo? O vínculo trabalhista mantido entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador temporário possui as seguintes peculiaridades. Por quê? Porque a empresa de trabalho temporário é empregadora do trabalhador temporário. Então, tem uma relação de emprego entre esses dois. Eu tenho uma relação de emprego entre o trabalhador temporário e a empresa de trabalho temporário. Eu tenho um vínculo entre eles e um vínculo que é seletista, um vínculo de emprego. E esse vínculo, ele tem suas particularidades, que seria o quê? O trabalho é realizado em favor de terceiros, lógico. Eu tenho o quê? Eu contratei um trabalhador para ele trabalhar na tomadora de serviço, em outra empresa, no meu cliente. Eu tenho a direção da prestação pessoal de serviços, fica a cargo da tomadora de serviços também. Quem vai falar, quem vai ter o poder da subordinação nesse empregado é quem? É a tomadora de serviços, é onde ele está trabalhando. O vínculo de subordinação é mantido não com o empregador, não com a empresa que o contratou, não com a empresa de trabalho temporário, mas sim com aquele que aproveita economicamente do trabalho realizado de forma temporária, da tomadora. Então, a subordinação, a ideia da prestação pessoal do serviço, ou seja, a minha direção, onde eu vou, como eu vou prestar o meu serviço, o que eu tenho que fazer, ela fica a cargo da minha prestadora, da tomadora de serviços. Ela fica a cargo da tomadora de serviços, é ela que vai me dizer o que eu tenho que trabalhar, como eu tenho que trabalhar. E a responsabilidade pelo pagamento dos salários e pelos direitos assegurados em lei permanece com a empresa de trabalho temporário. Eu tenho aqui o quê? Uma concessão do meu poder de subordinação, da subordinação que esse empregado tem frente à empresa de trabalho temporário para a tomadora. Mas ele é empregado da empresa de trabalho temporário. Então, essa empresa que é responsável por pagar os seus salários e os direitos todos assegurados. Ele é um trabalhador normal dessa empresa de trabalho temporário. Ele é um empregado normal. Então, ele tem todos os direitos assegurados. 13º, férias, FGTS, tudo que você imaginar, ele vai ter de direito. Os direitos trabalhistas dele são assegurados. Mas de quem ele deve cobrar isso? Da empresa de trabalho temporário. A empresa que o contratou. Mesmo o poder diretivo e a subordinação desse empregado ficando a cargo da tomadora de serviço. Aí eu tenho também o